Fala pessoal, boa noite para você que está assistindo na TV, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que está assistindo no YouTube. Seja bem-vindo a mais um Realmente Cast, o primeiro podcast na TV. Vitor, como é que vai ser esse programa de hoje? O programa da semana passada foi muito bacana, foi muito legal. Primeiramente, agradecer aqui a todo mundo que mandou mensagem, que realmente parabenizou. O programa da semana passada foi um programa especial. Foi em comemoração do Dia dos Pais, eu trouxe o meu pai para cá e a gente teve um papo muito bacana, emocionante. Então teve um retorno muito bom. Mas a essência daqui é sempre essa, é trazer alguém interessante, alguém bacana, de conteúdo para poder abrilhantar esta cadeira aqui do meu lado. Então hoje vamos falar sobre café, sobre aquele cafezinho filtrado, expresso, vamos falar do mercado de café de forma geral. Se você faz em casa do jeito certo, se o porquê de não existirem grandes empresas do Brasil realmente lá fora. Então tem muita coisa para a gente falar. Eu tô achando que uma hora vai ser pouco. Eu tô aqui com o Valdic, do Observatório do Café, apertar aqui sua mão, meu amigo. Obrigado pela presença. Mas antes da gente começar, claro, temos que falar dos nossos patrocinadores. Então temos aqui essa empresa que eu sempre falo, sempre enfatizo da importância de acreditar do projeto desde o início. A Biostratos está aqui com a gente desde o início. Ele sabe, não sei se já assistiu, mas ele sabe que vai ter brinde para ele já já. Então, com certeza é uma empresa bacana, uma empresa muito séria, nacional, presente em todo realmente o território nacional. Então, para você que quer vender os seus produtos dentro do seu salão de beleza, do seu comércio, do seu mercadinho, do seu supermercado, entre em contato com eles, que eles com certeza vão lhe conseguir alguma atração, alguma atratividade para que você possa vender. Eu já canso de falar aqui, estou falando mais uma vez, Marina Portela, ela trabalha nesse setor, trabalha realmente com salões de beleza e ela enfatizou aqui a qualidade dos produtos nacionais. Então realmente não deixe de ter. Se você pode ter um produto nacional de boa qualidade e de preço justo, por que realmente procurar produtos do exterior? Então, claro, para finalizar, temos aqui o nosso grande, bacana, não sei se você já foi, mas que também vai ter brinde para você também, do Marechal. Esse restaurante bacana que a gente gosta muito, fica situado ali no Hermes 880, para quem não conhece, é realmente um empresarial muito bacana, ali na Hermes da Fonseca. Você tem 2 subsolos para você estacionar o seu carro, um elevador bacana, portaria 24 horas. Então, o restaurante em si, além de todo esse aspecto de estrutura, tem, claro, a qualidade dos alimentos. Então, para você que gosta realmente de comer bem, está aqui feito a nossa sugestão para que você coma bem a semana inteira. Beleza? Então, meu amigo, mais uma vez, apertar aqui sua mão. Vamos aqui dar início a esse programa. Primeiramente, agradecer a sua vinda. Eu acho que é um assunto que eu já queria ter, já queria falar aqui há um tempo atrás. Eu fiz, cara, eu preciso trazer alguém para falar de café, que eu acho que é uma bebida nacional, todo mundo bebe, todo mundo gosta, tem gente que é viciado, tem gente que já não gosta, tem gente que gosta de ter açúcar e não gosta, e fica nessa. Cara, primeiramente, muito obrigado, se apresenta aí para quem não lhe conhece ainda. Primeiramente, uma boa tarde, obrigado ao Realmente Cast pelo convite, né? Para nós do Observatório do Café é um prazer estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né? Afinal, são mais de 10 anos estudando e agora empreendendo aqui na nossa terra, na nossa cidade. E tem um dado interessante, né? Voltar aqui, esse espaço, ele nos traz bastante energia, porque coisa eu já boa. passei por aqui em outros momentos. Você comentou aqui agora há pouco, e pô, bacana. Então você tem mais experiência do que eu aqui, então se sinta em casa. Então, galera do café, os Coffee Lovers, Isso. estamos juntos aqui, vamos bater um papo gostoso, vamos falar sobre mercado, sobre café. E aí você já tocou num assunto que é muito interessante. Sempre as pessoas se perguntam, por que eu uso açúcar no café? Vamos falar sobre isso também. Pois já pode começar. Porque assim, eu acho incrível como tem pessoas que parece que assim, que fica enfiando com ela abaixo a ideia de que você tem que tomar o café sem açúcar. Eu parto da ideia de que, meu amigo, tome café do jeito que você quiser. Mas o açúcar no café... Olha aí, vai começar agora, diga aí. O açúcar no café, ele tem uma fundamentação muito clara, né? O café comercial que nós temos hoje, que o grande mercado consumidor leva para casa, é um café de baixa qualidade. Para ele ser de baixa qualidade, né, as indústrias, nós usamos essa terminologia, eles carbonizam esse café. Significa dizer que o café foi torrado além do tempo e de temperatura. Isso vai representar uma bebida extremamente amarga. Para que eu tenha a condição de bebê-la, entra em campo o açúcar para tentar equilibrar um pouco isso aí. Para tentar equilibrar. Quando você assim o faz, tu deixa de tomar um café, você está passando a tomar um xarope, uma outra coisa. Entendi. Porque você acrescentou algo dentro daquela bebida. Né? E isso é uma questão cultural.
A gente só de leite, de açúcar, de canela, e aí você vai acrescentando coisas para poder tomar, e aí assim vai. Mas acho que todo amante de... Eu acho que são duas pessoas que sempre defendem a questão. Eu, particularmente, eu não consigo entender alguém que coloca gelo num vinho, aí realmente eu particularmente, eu discordo. Mas o açúcar no café eu coloco, às vezes um adoçantezinho e tal, aí tem um pouco disso, né? Eu gosto sempre de deixar claro que eu não faço parte daqueles que compõem a ditadura do não do Boa. açúcar. Né? Eu convido você a ter uma experiência de uma forma que você tome a decisão, se Entendi. precisa ou não acrescentar o Agora, açúcar. pegando o gancho que você falou aí, você disse então que os cafés, de forma geral, que a gente, enquanto brasileiro, toma, é um café de não, uma qualidade não tão boa. E que você disse que a torra é mais do que o normal. Por quê? Assim, qual é o motivo da gente, em tese, ser o maior produtor de café do Brasil, do mundo e não tomar um café de boa qualidade? Uma excelente pergunta. Não é à toa que nós estamos aqui dentro de um programa aqui campeoníssimo de audiência, que é o Realcast. Isso tem uma explicação. Quando tivemos o boom do café, o mundo inteiro descobrindo essa bebida, o Brasil, até mesmo por incentivo governamental, ele incentivou a produção em grande escala, porque havia todo um mercado para consumir esse café. Há uma expressão que eu chamo de botequim, que ela não é mentirosa, ela é extremamente verdadeira. Mas eu ouvi falar que o melhor café ele é exportado e a gente bebe um café de última qualidade. De certa forma, essa expressão popular, ela é coerente. Uhum. Né? Porque nós exportamos o nosso café, mas a régua do tipo de café para exportação é totalmente diferente para a régua que permanece nas gôndolas do supermercado. Uhum. Os que ficam, na sua maioria, são cafés que nós chamamos que estão contendo defeitos. São cafés que eles têm defeito de origem, mesmo de manejo, são cafés quebrados, são cafés que passaram por ataque de insetos, né? São cafés que ficam armazenados de forma, eu diria a você, não republicana, né? Porque, pasme, Vitor, eu já bebi café que estava armazenado há mais de 10 anos, porque os caras armazenam isso para ter mercado, para ter reserva de mercado. Mas então você consegue, naturalmente você precisa ter uma qualidade muito grande de café para você conseguir armazenar durante 10 anos, ou não? Em tese deveria ter sim, mas um café que já passa de um ano, ele começa a perder suas características sensoriais. Então vamos lá. Então você meio que está criticando essa questão. É porque do jeito que você falou, você pode... Porque assim, vinho, quanto mais antigo, você conseguir armazenar do jeito certo, fica essa questão da qualidade. E o café, então, já não tanto. O café, ele tem essa diferenciação. Né? Eu consigo armazenar aqui, no máximo 12 meses. Entendi. E dar ao café a qualidade que ele tem. Entendi. Certo? Agora, passando disto, aí você tem que ter vários critérios de armazenamento. Você tem que ter temperatura, né? Você tem que trabalhar um ambiente que seja climatizado para que você tenha esse armazenamento correto, de modo que você não atinja tanto a qualidade daquele grão. Mas você também tem prazo. O café é uma célula viva. Ele mantém algo em torno entre 11% a 12% ainda de água dentro dele, né? Para que ele possa permanecer vivo. Se isso cai ou eleva-se, você altera drasticamente o sabor dessa bebida. Entendi. Né? Então hoje nós... E tem uma outra questão que é importante a gente estar conversando também sobre isso, é que o café, ele tem suas ondas. Né? O café... Eu faço parte de um grupo que acredita que nós já estamos na quarta onda. O café tem a primeira, a segunda, a terceira, e eu já digo que nós estamos na quarta onda do café. A primeira onda do café ela é caracterizada quando este fruto, né, passou a ser introduzido como bebida. Então, até ele se caracterizar uma bebida, né, aceitável por todos, ele demandou um certo período. Né? O café ele está fantasiado de muitas lendas e de muitas discussões, né? É um café que chegou a um determinado ponto a ser amaldiçoado pela igreja. E aí veio um outro papa e abençoou, que disse, não, isso aqui é coisa de Deus. Vê na natureza, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, no seu surgimento, o café surge na Etiópia, mas ele tem que atravessar
o mar, né? O mar para chegar no Iêmen, no outro lado. E a partir de então, é quando ele se constitui em bebida. Entendi. O Iêmen é o grande revolucionário da história do café para o mundo. Nós devemos isso a eles. Né? E foi lá que nós tivemos o primeiro processo de torra, foi lá que eles foram desenvolvendo. Aliás, o primeiro método que nós chamamos de extração, ou seja, a forma de você fazer o café que foi criado é o ibrique, que é aquele métodozinho que a gente vê os camaradas fazendo dentro de um fogareiro que contém areia sobre o braseiro. Né? Esse é o método mais antigo que nós temos. Então, para quando o café sai do Iêmen em forma de bebida, e havia toda uma segurança de Estado em relação a quem tinha café, não queria para repassar para ninguém. Para meio que não compartilhar o conhecimento. Não compartilhar o conhecimento. Né? Então, ele veio ganhando o mundo, e de lá ele vai direto, ele parte para a Europa. E aí começa a tomar... Aí começa a tomar dimensão. Aqui Entendi. no Brasil o café vai chegar em 1727. Entendi. Né? E entrou de uma forma interessante. Né? Ele entrou pela região norte. Entendi. Né? E hoje nós nos tornamos, até pela nossa grandeza territorial, né? Territorial, nós nos tornamos o maior produtor do mundo. E vai continuar por muito tempo. Né? Por exemplo, as pessoas... Muitos não sabem que o estado de Minas Gerais é o nosso maior produtor de café no Brasil. Ele hoje está em algo de 52% a 53% de tudo que se produz de café no Brasil. Caramba, então bota aí um grande percentual no mundo, né? Já que a gente é o maior exportador. Se 50% do Brasil vem de Minas, né, meu amigo? Então... Eu diria para você que se Minas Gerais hoje se proclamasse um país, era o maior produtor de café do mundo. Entendi. Então, assim... o café ele vai muito além do que nós imaginamos. Né? Mas nós também já compreendemos que o café ele já nos levou a grandes momentos da história mundial. As cafeterias, hoje, ela mudou um pouco do seu perfil, mas ainda continua sendo um ponto de fechamento de negócio. Com certeza. Com certeza. Seja político, seja os empreendedores, exatamente, seja o casal que está ali para curtir um momento entre eles. Então nós continuamos com esse perfil. Quero fechar a reunião de negócio, geralmente você procura um café. Ele está presente. E é uma bebida que combina com com situações. Você está no escritório, você pode tomar um café. Você está aqui na sua casa, almoçou, chama aqui para uma reunião, toma um café. Se após o almoço, você toma... Enfim, não tem meio que uma data que você não é legal. A gente, uma bebida quente, uma bebida que vem fervendo a água, e a gente no calor da desgrama toma café o tempo inteiro. Então, para você ver o quanto a bebida realmente ela é muito bacana. E no frio, melhor ainda. Exatamente. Agora, vamos voltar aqui para Você falou aqui desse ponto de vista cronológico, histórico e tal. Eu achei muito bacana porque mostra um pouquinho desse crescimento. O Brasil começou a ter exportação grande, começou realmente a exportar para o mundo inteiro. Mas, como você disse, a gente não tem um café de grande qualidade aqui. A gente acaba exportando o café, digamos assim, como commodity. Só para explicar para o pessoal, commodity é um tipo de produto que ele é universal. Isso. Ele vai ser baseado pelo preço e o mundo todo vai comprar, e normalmente ele é baseado pelo dólar. E é muito melhor para quem produz vender recebendo dólar do que recebendo real. Então isso também explica um pouco a questão da exportação. Mas essa questão de café de qualidade, hoje em dia está cada vez mais comum pessoas se acostumando com a ideia de fazer seu próprio café, ter sua máquinazinha com torra, se preocupar em comprar um café por internet. Então assim, você vai criando essa cultura, um pouco disso aí. Então, como é que se chegou até essa cultura de hoje? Por que demorou tanto para a gente começar a pensar em café de boa qualidade? Como eu falei para você, nós temos, que eu faço essa afirmação, que eu faço parte desse grupo, nós já estamos na quarta onda do café. A primeira onda foi aquela que eu falei que o café tinha que ser constituído enquanto bebida. Certo. Né? A segunda onda ela vem ali na década de 80, aonde 3, 4 senhores do café sentaram e disseram o seguinte: o café ele pode nos prover além do que já vem. Além do que ele já nos oferece, ele pode prover muito mais do que isso. E há vários indicadores que a gente tem ele em mão, que a gente precisa atingir esse público. Um dos públicos. O perfil, até então, do público que frequentava a cafeteria, era dos 35 para cima. Entendi. Porque caía dentro daquele contexto de fechar negócio, de algo mais formal. O camarada era um filósofo, queria escrever seu livro, etc. e tal. Ele partia para dentro de uma cafeteria, que ele tinha ali o seu amigo oculto, que seria sua xícara de café. Pois bem,
A segunda onda, quando esses camaradas sentam, pensando no mercado de uma forma diferente e como transformar aquela bebida em algo bem mais aceitável do que já era. Não é? Eles apostavam que a juventude estava fora da cafeteria. E o modelo de negócio, e aí a gente entra aqui dentro do Realcast, trazendo esses assuntos muito interessantes. O modelo de negócio do café tinha que ser de uma outra forma. A gestão tinha que ser diferente. E aí eu estou falando do Café Ilha, eu estou falando do Starbucks, foram essas pessoas, mais uns outros, que sentaram com esse perfil. Da experiência, né? Com essa experiência. De se voltar na experiência. De repente a Starbucks se transformou na maior do mundo. Isso. Porque ela transformou o café em algo mais apresentável, sobretudo para aquela fatia enorme que era a juventude. Então você entra no modelo de cafeteria. Hoje todos nós somos um pouco de Starbucks. Né? Mas foram eles que instituíram isso. Que trouxeram aquele modelo aonde mais o cliente está mais à vontade, sofá de um lado. Aí eu comecei a perceber a questão do home, disponibilizo hoje a internet, você pode trabalhar aqui sem precisar estar dentro do seu escritório, ao mesmo tempo você vai consumindo, vai trabalhando, vai resolvendo suas questões. E efetivamente essas pessoas estavam com toda razão. A juventude se faz presente hoje dentro das cafeterias. Né? Então, esse movimento é o que nós atribuímos à tal da segunda onda. Também atribuímos à segunda onda a melhoria de qualidade da bebida. Mas também a questão do capitalismo, né? Você vai melhorando a produção, vai vendendo, aí entra um concorrente e você tem que melhorar para poder continuar vendendo. E aí você vai competindo e vai melhorando. Perfeito, né? Perfeito. E quando é que aparece a tal da terceira onda? É quando alguns conhecedores profundos do café, do mercado, eles começam a se incomodar com algumas coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, era muito comum, ainda existe, mas hoje ele está em fase de extinção. A figura do atravessador do café. É o cara que tinha um dinheiro para investir, não conhecia café, mas ele sabia que lhe dava muito dividendos, e ele batia na porteira dos produtores e chegava lá e... Eu compro sua produção. Compro sua produção toda e ditava a regra. E aí ele ditava o preço que queria vender para quem fosse comprar para poder oferecer para seus clientes. Então muitos dos produtores com quem nós convivemos quase 8 anos, 9 anos na região do Caparaó, alguns deles passaram por esses processos, por esses momentos, né? Do camarada chegar e dizer, não, a commodity está R$300 no mercado, mas eu pago tudo para você aqui a 180. Que foi algo que mudou completamente agora na pandemia, né? Isso, o preço aumentou pra caramba, né? Então, a terceira onda ela surge para acabar com isso. Valorizar quem realmente produz, que é o produtor. E aí começou a ser constituído eu diria, um modelo de negócio aonde as pessoas estão indo direto discutir com o produtor. Né? É um movimento que os produtores passaram a ser capacitados para ele conhecer o negócio café. Não é conhecer da produção, isso ele já tem esse conhecimento. Mas é o negócio café. Depois que eu faço o manejo, depois que eu faço minha colheita, passo por um processo, meu café está na saca, beneficiado, pronto para ser vendido. O que é que eu, produtor, posso fazer? Ele não sabia. Hoje ele sabe. Hoje ele foi para dentro dos centros de treinamento, provar café, saber qual a qualidade do seu café, da sua bebida e quanto vale. Né? Então hoje o que é que acontece? Nós vamos até o produtor, provamos o café junto, porque ele conhece do produto que ele tem em mãos. E ali a gente estabelece valores. Né? Sem que haja em nenhum momento interesses além do ponto de vista de querer... Você tem sua margem, o seu custo de produção é esse, você vai ter uma margem de lucro, eu vou lhe pagar e tá tudo certo. Então vai ter realmente um percentual acima que seria cobrado por conta dos atravessadores. E esse movimento, ele funciona também com a qualidade do produto. Né? Quando eu falei que o produtor ele passou a sentar no banco de aula, né, para ser capacitado, ele também veio no sentido de dizer o seguinte, o meu manejo vai ter que ser de forma diferente, eu tenho que olhar a minha produção, mas também reverberar na qualidade de vida minha e dos meus vizinhos, ou seja, eu estou falando de meio ambiente, né? Eu não tenho que estar aqui injetando
vendendo à torta e à direita. Porque senão vai ter um prazo de validade, uma hora vai acabar. Né? E o outro lado é ter essa aliança com alguém que está na cidade, mas que não é atravessador. O Observatório do Café é uma torrefação que está em Natal desde janeiro de 2020, né? E que nós temos essa relação com os produtores. São produtores com quem eu convivi durante muito tempo. Entendi. Então nós compramos o café a eles, trazemos para Natal, aqui desenvolvemos o nosso processo de torra, e aí, dentro da terceira onda, surge esse modelo de negócio de cafeteria, que é o denominado de cafeterias que trabalham com café artesanal. Entendi. Que inclusive eu acho muito bacana, naturalmente aqui eu vou fazer aqui o jabá pro meu amigo Felipe, lá da Barões de Café, que eu estive lá um tempo atrás, e eu achei interessante as várias formas de fazer café, né, com uma cápsulazinha que fica fervendo, enfim, eu achei incrível essa variação de formas de você servir o café para o cliente. É lógico que para um consumidor convencional, digamos assim, às vezes pode assustar o valor por achar que é muito caro, mas é experiência. Então, assim, você não precisa tomar aquele café todo dia, um café mais especializado, uma coisa assim. Dá pra você ter outras opções. Mas, pô, é uma experiência muito bacana. Eu, particularmente, eu virei fã quando eu vi as formas e acredito que você também deva fazer. Mas, Vitor, você traz no seu registro em relação ao Felipe do Barão do Café, para quem eu quero mandar um grande abraço, para ele e para o Rodrigo, né, são amigos nossos, amigos do Observatório do Café. A questão é a experiência. Isso. A gente hoje, a gente provoca as pessoas nos conhecerem, né? É porque nós queremos desmistificar essa frase que não é verdadeira. Qual é? Café não é tudo igual. Bom. Há um negócio onde o café é o elemento principal, mas a gente tem muitas variáveis que nos diferenciam. Entendi. Certo? A forma de você entregar o produto, né, a forma de apresentação e até a qualidade do produto propriamente dito. Então, quando você passa num processo de experiência pela tua forma de expressar, eu acredito que você estava falando do método que foi apresentado para você no Barões, você estava falando de uma siphon, que é onde você coloca um fogo, né, e aí ele sobe e parece um elemento químico, aquela alquimia toda. Eu te falo para você, é o método que hoje tem o maior valor na nossa cafeteria. Entendi. Mas é o método hoje mais solicitado na nossa cafeteria. Isso que eu acho legal, porque assim, não é, como eu disse, café não é tudo igual. Não. Né? Vinho não é tudo igual, cerveja não é tudo igual, toda bebida vai ter sua particularidade e a forma de abordagem também. Se não à toa, a gente não teria vários tipos de copos diferentes para você tomar cervejas diferentes. O café também tem um pouco disso aí também. Algo que eu queria lhe perguntar, que me chama muita atenção, que eu não sei se você vai concordar comigo ou não, é a qualidade do café de cápsula. Que você hoje em dia se tornou muito prático. Você tem aquelas cápsulas, sei lá, tem até a máquina, você coloca e tudo e vem. E eu particularmente eu gosto muito. Você, enquanto produtor, amigo e tudo mais, naturalmente deve ter uma nuance um pouco diferente disso. Mas a gente não pode tirar o chapéu que a tecnologia ajudou muito na disseminação do consumo. A indústria, o mercado em si, né? Enquanto nós estamos aqui apresentando um produto, existe uma equipe toda estudando o mercado, né? O que é que eu posso fazer para melhorar os meus processos, para oferecer, ou seja, renovar o que eu tenho de uma forma diferente e que isso nos traga dividendos. A cápsula, ela preencheu um vácuo muito grande que estava em aberto. Que vácuo é esse? Eu preciso de praticidade, eu preciso de agilidade. Eu não posso esperar 15, 20 minutos para fazer um café. Mas eu preciso, sobretudo, do meu cafezinho. Claro. As cápsulas se apresentaram. Hoje é muito difícil você entrar em qualquer repartição e você não encontrar uma máquina com cápsula. Até em casa. Não, em tudo né? Eu digo assim, hoje em dia é muito prático você ter uma máquina daquela, porque assim, o custo caiu consideravelmente. Então, antigamente, é que nem impressora. O barato hoje em dia... Você sabe que teve uma marca que entrou no mercado com cápsula, que ela praticamente te deu a máquina, né? Em todo supermercado daqui de Natal você encontrava essa oferta praticamente gratuita para você levar o quê? As cápsulas. Exato. Porque a cápsula paga o produto. Exatamente, exatamente. Então eu faço analogia com a impressora. Às vezes o jato de tinta, né, o cartucho é mais caro do que a impressora, porque você vai lá e tem que ter o produto. E a cápsula, praticamente, eu vejo essa vantagem muito boa. Do mesmo jeito
que, na minha opinião, para mim não há uma competição, digamos assim, entre o café coado, que você vai lá em casa, coloca, que inclusive é o assunto que eu quero falar também dessa produção do café em casa, mas para mim não há uma competição. Por exemplo, para mim, eu tomo meu café coado de manhã, sempre, não troco por um expresso. Agora, no meio no trabalho, na reuniãozinha e tal, tem o expresso. Acho que cada um tem a sua, digamos assim, ele é mais compatível com um certo momento, né? Acho que tem um pouco disso também. Eu só que gostaria de fechar uma janelazinha sobre a tua primeira pergunta na questão das cápsulas, para dizer o seguinte. Agora, hoje existe um processo de melhoramento da qualidade do café que vai dentro da cápsula. Legal. Se você recorda, as primeiras cápsulas que você bebia, ela não tem o mesmo sabor das atuais. Essa qualidade da bebida em si, ela aumentou, ela melhorou. Obviamente, porque o público passou a ter acesso... Para aquilo que a gente falou anteriormente da competição. Isso. Porque, vamos lá, eu posso falar a marca, você não pode não. Vamos lá, a Nespresso, ela teve realmente essa, digamos assim, notoriedade, não sei se foi a principal, não sei se nem assim é a melhor, até porque você vai saber muito mais do que eu, mas eu, enquanto consumidor, enxergava na Nespresso esse domínio, esse marketing bem feito e tudo, então você trazia para sua casa uma cápsula, trazia sua maquininha lá, tomava, ela tem aquela experiência. Depois que perdeu a patente, coisa acho que 1, 2 anos, não sei, que agora... Starbucks, São Brás, uma porra. Pronto, lá a maquinazinha, a cápsulazinha do coisa e é compatível com a máquina. Eu achei aquilo incrível. Porque você consegue democratizar qualquer empresa a utilizar aquele formato e a pessoa pode tomar café na sua casa. Tu usou uma expressão muito bacana. O café, pela sua própria constituição, é uma bebida democrática. Na hora que você cria um nicho de mercado e fecha aquilo ali, você restringe. Exato. Né? Quando você quebra isto, você possibilita que aquele modelo de negócio se expanda e chegue a todas as pessoas. Né? E isso é a parte bacana e democrática que o café nos apresenta. Isso. Né? Agora, a cápsula teve esse poder. Preencheu esse espaço? Sim. Está ganhando em qualidade? Sim. Porque o próprio mercado começa a ditar as regras. Porque, como eu estava te falando, esse movimento das cafeterias artesanais, que ele inicia e fecha um ciclo denominado de terceira onda no café, né? Você vai encontrar um café de qualidade, que é um café que ele é colhido à mão, a colheita é feita apenas com os frutos que são maduros, porque isso vai representar uma qualidade melhor de bebida. É uma seleção, né? completamente diferente. É totalmente selecionado. O processo que é dado, né, no pós-colheita é um processo todo aonde esses grãos eles são realmente selecionados. Quando você não utiliza o recurso tecnológico, você tem a mão dos profissionais para poder fazer aquela colheita, igual a você ficar catando café em casa. Feijão, catando né? feijão, tirando os podres, reservando. Hoje você separa os grãos por peneira 15, peneira 14, peneira... Quanto maior a peneira, mais valorizado é o teu café. Né? Há protocolos hoje internacionais que eles servem para que você faça a prova do café. E ali você diz qual a qualidade daquele produto. Se ele chegar usando o protocolo da SCA, que é um protocolo internacional, a partir de 80 pontos ele é considerado um café especial. Entendi. E então, aí vou lhe perguntar como cliente, há cafés comuns com esse potencial, com esse percentual, com essa pontuação? Não. Tá. Nós temos uma pirâmide, né? Aonde, por exemplo, os cafés tradicionais, a começar pelo tal do Extra Forte, que eu convido a quem está nos ouvindo não comprar aquilo, porque você está comprando veneno e está comprando... Mas fale mesmo, eu gostei disso aí. Lixo. Então, quando você diz aquele Extra Forte, aquele bem pretinho, que, por exemplo, minha avó, ela adorava, é bem pretinho. É o lixo que é carbonizado, é empacotado a vácuo, com uma granulometria que nós chamamos de talco, ou seja, uma moagem bem fininha, para as pessoas tomarem aquilo. Aí eu faço aqui uma observação. É comum você ir ao seu médico e ele pedir que você, pelo amor de Deus, deixe de beber café. Obviamente, ele não está falando do café da terceira onda. Certo? Ele está falando desse lixo que as pessoas compram nas gôndolas e bebem. Que aquilo ali te dá refluxo, azia e outras coisas mais no teu estômago. Né? De modo que o café de qualidade, esse café que eu desenhei para você, que ele é colhido maduramente, que ele é separado por peneira, tirado tudo que existe de defeito ali de dentro,
e só vai no pacotinho um café, Uhum. que eu brinco de dizer que é café de verdade, Entendi. esse café não vai te dar azia nunca. Entendi. Agora vamos lá, eu sempre gosto, porque é o seguinte, o nome do nosso programa se chama Realmente Cast, real de realidade. De Então realidade. vamos trazer aqui o real. Para quem é consumidor final, para quem tem realmente ganha um salário mínimo, um pouco mais e tal, fazer essa conta no final do mês pode pesar. Então vamos lá, você pode comprar um café, não vou dizer a marca aqui e tal, mas tudo bem. Você pode comprar um café que o pacotinho seja R$4,50, 5, 6 reais, sei lá, e você vai ter outro de boa qualidade. Esse, digamos assim, qual seria o preço mais barato disponível no mercado de um café de boa qualidade? Bom, eu antes de responder a tua pergunta, eu quero te dizer o seguinte. Eu falei inicialmente que por decisões governamentais que apenas incentivava a grande Sim. produção e a gente terminava ficando com O que sobrava. com o que sobrava. Né? Sobre esse novo modelo de negócio, um café especial, selecionado, produtor consciente, etc. e tal, não existe mais a figura do atravessador. Né? Esse modelo de negócio o Brasil está vivendo há 25, 26 anos de idade. É uma criança, é um bebê. Desde 1727 que nós produzimos café. Porém, os últimos 25, 26 anos é que nós brasileiros estamos tendo acesso ao que eu chamo de café de verdade. Então é uma criança ainda, começando a engatinhar. Né? Durante todos os anos para trás, o acesso que nós tínhamos era o café que não é café. Entendi. Essa que é a grande verdade. Né? Então hoje, quando você toma a decisão de transformar sua lavoura em não mais em café de commodity, e sim produzir café especial, tu eleva tua produção a um patamar altíssimo. Né? Pense que eu falei em colheita seletiva. Em determinadas regiões do Brasil, o Cerrado Mineiro sobretudo, São Paulo também, você tem uma região onde você pode usar a máquina para fazer a colheita. Né? Mas nas regiões por onde eu tive muito acesso, são regiões montanhosas, 1.400 metros de altitude. A máquina não tem como subir. Então eu tenho que contratar uma turma bacana, treinada, para fazer essa seleção de café. Né? Isto termina reverberando no custo final. Claro. Né? Sobretudo que, por exemplo, nós temos uma dificuldade aqui em Natal. Qual a grande dificuldade que se desenhou a partir da pandemia? Logística. O mundo inteiro ficou empancado com a questão da logística. E nós sofremos com isso. Eu já tive que desistir de compra de café porque a logística ficava praticamente o mesmo valor do café. Né? Então hoje, eu não teria como dizer para você, o preço ideal teria que ser esse, X. Não. Certo. Eu acredito o seguinte, se nós tivéssemos um café digno de ser consumido para todos, com toda a tecnologia que nós temos hoje, né, que a indústria disponibiliza, haveria condição de o cidadão comum ter acesso ainda ao seu café. Né? Mas tá, eu entendo e concordo, mas vamos lá, se a gente pudesse dar uma sugestão, por exemplo, para alguém que fosse lá no supermercado, tá, vamos lá, assisti lá o programa de Vitor, escutei Valdeir dando as dicas dele e agora eu vou procurar. Qual seria a melhor alternativa para alguém ver lá aquela prateleira com aquela porrada de marca de café popular, digamos assim, e aí você conseguir encontrar dentro de um parâmetro, conseguir filtrar, não, essa aqui seria a melhor opção. Eu vou te dar uma resposta dizendo para você o seguinte. Aqueles pacotinhos de café que eram R$4 e hoje está em torno de 9, certo? É muito difícil dizer para um cidadão comum que às vezes não ganha nem o mínimo, que ele não tem acesso àquilo. Mas aquilo jamais deveria existir, inclusive em prateleira. Só que se você olhar um pouquinho mais para cima daquelas gôndolas, você vai encontrar café na ordem ali de 19. Isso eu estou falando preço de café de 250 gramas. De R$19, de 23. A minha sugestão para quem vai ao supermercado é que levasse aquele. Entendi. Por vários aspectos. Sobretudo pela questão da Agora, saúde. isso que você falou, isso aparece na embalagem? Você consegue ter acesso, por exemplo, porque assim, eu já vi algum vídeo no Instagram, por exemplo, a pessoa falando exatamente isso, que esses cafés extra forte, pretinho, que é muito preto, sei lá e tal, que você vai ver, tem de lá, pedaço de pau, não sei o que, pedra,
coliforme fecal, Tem não sei tudo. o que, tem tudo. E eu comecei, eu fiz, caramba, será que bastaria a pessoa ler e constatar o que ela está falando ou não? Isso fica assim, fica nítido, a pessoa consegue ler o que está consumindo ali? Primeiro que não tem isso, as embalagens. Hum. As embalagens, por exemplo, esse movimento da terceira onda, nós temos rastreabilidade. Por que eu afirmo isso? Porque eu compro café Ivan Santana, que é do sul de Minas, lá de Cabo Verde, Uhum. Fazenda Jangada, e eu descrevo tudo isso na minha embalagem. Que o café veio de Ivan Santana, do sul de Minas, da Fazenda Jangada, que é aquele café de uma variedade X, bourbon amarelo, um catuai amarelo, certo? Que aquele café, ele foi produzido na altitude de 1.200 a 1.300 metros. Aquele café, depois de torrado, ele apresenta naturalmente notas sensoriais que nos remetem a chocolate, a amêndoas, a um frutado, certo? E dizemos também um dia que foi torrado e sugerimos que o nosso café a pessoa consuma no máximo em um mês. Mas que, bem preservado, ele pode durar um pouquinho mais. Entendi. Certo? Quando você vai pegar uma embalagem do que está nas gôndolas do supermercado, não existe nada sobre isso. Primeiro que ninguém sabe quem é um produtor. A indústria, ela chama isso para si. Produzido e industrializado por indústria X. Uhum. Né? Mas não diz de onde veio o café. Não, aliás, porque aqueles pacotes você desenhou muito bem. Tem de um em tudo, inclusive pedaços de café. Né? Entendi. Então, assim, eu não quero aqui, Não, claro. no Realcast, estar assustando as pessoas. Eu estou convidando vocês, né, a conhecerem algo que nós consumimos. Não, é porque é muito do nosso do dia a dia. Porque, por exemplo, se você fizer uma analogia com cerveja ou com vinho, é uma bebida alcoólica, então nem todo mundo bebe. Tem gente que gosta, gente que não gosta, realmente tem variações, tem vinho de R$ 10 e vinho de 10 mil, enfim. Mas café é uma bebida muito democrática, como a gente falou. Sim, todo mundo bebe, rico, preto, pobre, branco, qualquer pessoa, todo mundo bebe café. Lógico que vai ter gente que gosta mais, que gosta menos e tal. Mas é muito mais democrático que um vinho, por exemplo. Então, assim, qual seria então a alternativa que a pessoa tem? Seria realmente escolher esse produto um pouquinho melhor, abrir mão, por exemplo, de uma quantidade em troca de uma qualidade e você tomar um café de melhor qualidade. Ô Vitor, durante 20 anos eu morei em Macaé, Macaé, Rio de Janeiro. em Rio de Janeiro, em razão até de meu trabalho, né? E a minha maior alegria foi um dia que eu subi um andar do prédio que eu morava e fui para um jantar na casa de um amigo. E eu levei meu café, porque ele queria conhecer. Bom, quando você fala seu café, você comprou a produção de alguém e tem na sua casa o pó, o pó. A torra já, você ia torrar? Na época eu não torrava café, eu comprava de um amigo que tem um clube, né? E aí, tipo, qualquer pessoa, você compra o grão, você pode torrar na sua casa, tipo, você tiver uma máquina, você consegue. Essa é a quarta onda que a gente vai passar por ela. Boa, então chegue nela, vá. Então, quando eu cheguei na casa do meu amigo, eu levei esse café, que foi do Coffee Club Caparaó, né, que é um clube que vende café de qualidade para o mundo inteiro, inclusive. Eu levei esse meu café, levei todo o meu material. E aí o amigo disse: Valdir, antes de tomar o teu café, eu quero preparar o meu, que eu tomo aqui todo santo dia, eu e minha esposa. E aí ele trouxe justamente um extra forte. De uma marca que, de certa forma, ela vende seriedade. Certo. Né? É tanto que ela cobra bem mais caro do que as outras. E aí ele fez aquele extra forte. Aí eu olhei para ele, quando ele colocou na xícara na mesa, eu dei uma bicada e disse: pronto, vai resumir nisso em consideração a nossa amizade. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que tirar isso urgentemente dentro da sua casa. Se é que você se ama. Se você ama a sua esposa, tira isso da sua casa. E em seguida eu preparei o meu café. Entendi. E servi para ele e tal. Foi uma grande surpresa, porque é uma mudança drástica. E ele, na hora, você preparou todo, ele tomou, qual foi a expressão dele? O que é que ele falou? Ele gostou do café que eu apresentei, né? Mas me provocou a dizer por que eu estava pedindo que ele jogasse aquele café fora. Certo. E aí eu dei todas as explicações possíveis que a gente já navegou por aqui. Isso. Né? E há um ano ele esteve aqui em Natal, veio nos visitar, né? E aí ele disse: a minha grande alegria, Valdir, que foi você ter me tirado do extra forte. Entendi. Inclusive, eu falei para ele, essa mesma marca, ela tem um produto mais acima e que inclusive você tem condições de pagar. Certo.
que vai te deixar... E que é bom. E que é uma. Exatamente. Às vezes pode ser só aquela barreirinha, porque é o seguinte, como eu falo educação financeira, investimentos e tudo, a psicologia da compra, ela influencia muito também, e as marcas sabem muito disso, e também a esteira de produtos que ela tem, ela pode te direcionar ao que gera mais lucro. Isso é um fato. Com certeza o extra forte é o que gera mais lucro. Que é o que eu estou dizendo? Então, assim, você acaba direcionando. Então o que é que certas empresas elas fazem para poder te direcionar? Colocam um preço, um produto muito mais baixo, um pouco mais intermediário e outro muito mais caro. E aí, esse muito mais caro vai ser para um público seletíssimo, bem específico. E aí, cara, eu posso comprar esse aqui, mas também não, esse aqui é muito caro. Deixa eu comprar nesse intermediário. Aí vai para esse intermediário que poderia ser melhor, mas acaba não sendo e a pessoa comprando acaba comprando aquele ali, né? Tem um pouco disso também, dessa questão. Então, assim, você disse, pô, o cara tinha condições de comprar um café um pouquinho melhor, mas não comprava porque se acostumou, porque estava ali, porque já conhecia, achava que era bom, até chegar um cara para dizer aí. E o bacana da história foi ele fazer um registro. Que quando ele passou a tomar um café de melhor qualidade, da mesma linha, da mesma indústria, ele nunca mais teve uma determinada azia que ele tinha. Entendi. É porque, sabe o que é? Eu também penso muito na questão de custo-benefício e de consequência posterior. Que às vezes a pessoa abre mão de comprar uma coisa mais cara agora e fica se causando, digamos, um dano maior por conta disso e acaba tendo que gastar com a cirurgia, com um remédio, com um tratamento, não sei o que você poderia ter evitado só em tomando um café de qualidade. Né? Então, assim, a gente tem esse trabalho que eu falo que é uma questão pedagógica mesmo. Quando as pessoas vão lá no Observatório do Café, eu trabalho isso com a pedagogia, mostrando ali de forma clara. Inclusive a gente não usa marcas, né? Mas eu tenho um café de mercado. Entendi. Né? Que eu uso justamente para que os alunos eles tenham acesso e me dê a opinião deles. Né? E eu falo que isso é um batismo. Entendi. Eu apresento um café e depois eu trago um café torrado por nós. E apresento os dois. Eu faço esses dois cafés e peço para essas pessoas beberem. Entendi. E no final da experiência eles dizem, nunca mais eu bebo esse tipo de café. Que café é esse? Eu disse, é um café tradicional, só que eu não vou revelar marca, porque não é a minha praia. Claro. Eu quero te dizer que este tipo de produto não é digno de ser comprado nem bebido por ninguém. Entendi. Isso é bacana. Porque, cara, foi aquilo que eu falei. Pelo fato de ser muito democrático, eu acho que assim, tudo que é democrático demais gera a opinião também de todo mundo. Então todo mundo dá pitaco, presta assim, não presta assim e tal. Eu queria que você desse uma sugestão para quem está assistindo. Vamos lá, você está na sua casa, você vai preparar um café. Normalmente você vai ter aquela modalidade tradicional, né, italiana, que você coloca água embaixo, o café fica ali, você é rosqueado e ela sobe e fica ali. E tem o outro que é também tradicional com o pó, você coloca lá os filtros. Tá? Se for para escolher um ou outro, é melhor escolher, depende do tipo de café, como é que é isso? O que é que acontece? Cada modelo de extração de café, ou seja, cada método daquele em que você vai fazer o seu café, ele apresenta uma bebida diferente. Ele foi desenvolvido para que ele possa acentuar determinadas características da bebida, certo? Quando nós nos referimos à italiana, né, ou à moca, que ela foi em homenagem realmente à moca, ela é um método que ela produz um café extremamente encorpado, certo? O corpo do café é uma sensação tátil que te deixa na boca de preenchimento, aquela coisa. Mas a gente falando do ponto de vista da cultura lá da esquina, o corpo é eu achar que o café está forte na minha boca. Eu quero acordar com esse café presente, né? A italiana ela te leva a isso, certo? Um outro modelo, que é aquele que você utiliza o filtro, né? Que é um modelo que a gente conhece desde que a gente começou a frequentar a casa da vovó e compreender as situações, aquele já é um outro modelo que ele apresenta um café aonde vai ter corpo, mas não com tanta intensidade. Mas ele provê também a doçura que aquele café tem que ter. Entendi. É porque assim, querendo ou não, no formato com o filtro, você acaba não tendo uma medida tão alta, digamos assim, exata de água também, né? De água e da quantidade de pó. Porque assim, às vezes você vai lá derramando água quente, você vai às vezes torcendo com a colher, alguma coisa assim. Não sei Mas Vitor, a questão é que café é gastronomia.
Aí eu às vezes pergunto para os meus alunos se eles já se questionaram por que que ele come um hambúrguer em uma rede famosa aqui, como nos Estados Unidos ele sente o mesmo sabor. O pão tem a mesma cocção, o hambúrguer também, a salada, o molho, né? E aí eles vai e dizem assim, não, é porque esses caras devem ter uma receita padrão. É o que nós chamamos, no mundo aí da gastronomia, de ficha técnica. Uhum. Se você tem a ficha técnica O e valor. tem a matéria-prima, Uhum. O gosto vai ser igual. você não vai mudar. Uhum. Né? Então, segue aquela ficha técnica, considerando que tua matéria-prima não muda, né? Você vai ter o mesmo resultado. O café é isto. Né? Para que você tenha uma bebida com o resultado que você está em busca, porque aquele café está dizendo que existe, é preciso que você siga aquele padrão. Uhum. Obviamente que aí nós utilizamos balança, a gente mede tanto café como mede a quantidade de água, né? Temperatura de água, a gente também se preocupa um pouco com isso, mas isso não Porque né? assim, não dá pra você aplicar isso todo dia pra quem tá todo fazendo dia. na sua casa, Se né? você Então, me perguntar, Valdir, na tua casa? Não, na minha casa eu tenho um melita normal. uhum. É o que eu uso na minha casa no meu dia a dia. Entendi. Valdir, que você pesa? Não. Eu levo. Até porque pelo costume você já faz no olho que nem isso. cozinheiro bom. Que, rapaz, peraí, acabou de fazer um carbonara, peraí, dá pra fazer 2 ovos, não sei o quê. Mas me faz que você vai dar Agora, bem feita. já quando eu estou na cafeteria te oferecendo experiência, Claro. aí eu tenho que seguir todo o rito. Claro, tá certíssimo. Né? Tenho que Sim, seguir sim, todo o claro. rito. As pessoas em casa, elas têm condições sim, e aí a gente tem um produto na nossa escola, que é como aprenda a fazer café em casa. Boa. Então diga um pouquinho aí, Qual diga é um a nossa pouquinho aí. ideia, Vitor? Cara, eu já administrei situações aqui em Natal que eu fiquei sorrindo, rapaz. Eu já forneço café para várias cafeterias em Natal. Certo. E um dado momento, uma das nossas clientes, que é dona de uma cafeteria, disse, Valdir, pelo amor de Deus, amanhã eu preciso de você aqui X horas. Tem condições? Tem. Então pronto. Esteja aqui, não falte. O que tinha acontecido? Eu cheguei 30 minutos antes. E aí ela me deixou situada da questão. A pessoa bebeu o café, Uhum. ficou maravilhada com a experiência e perguntou se ela tinha como vender aquele café. Tem. Está aqui o pacotinho. Ele comprou. Foi para casa, quando fez o café, ligou para ele só. Eu acho que você me vendeu outro tipo de café, porque esse café Então tá estragado. não é bom. Ah. E, bom, marcamos para o dia que ela marcou. Eu estava lá. Quando o camarada entrou, eu já estava ali sentadinho e ele me reconheceu logo de pronto. Uhum. Ô, Valdir, prazerzão, você está por aqui e tal. Eu disse, que café é esse que você está com ele na mão? Será que há condição da gente beber esse café agora juntos? Ele disse, por favor, prepara aí pra gente. Aí eu pedi o material, preparei o café e dei para ele. Ficou maravilhado. Ele ficou louco, olhou para a dona da cafeteria e disse, amiga, me perdoe. o problema sou eu, não é o café não. E eu fingi que não sabia absolutamente de nada. Certo. Então, isso é uma constatação de que se você bebeu na cafeteria e quer ter essa experiência também em casa, há um caminho simples e rápido para você fazer isso. É só a gente lhe dizer qual é a técnica. Uhum. Não tem bicho de 7 cabeças. Ninguém está reinventando a roda. Vai ser a água, o tempo, o fogo, temperatura, são coisas básicas que você vai ter que seguir um padrão para poder ter aquele resultado. Então, e aí, naquele momento ali, depois de toda aquela conversa, a gente ensinou para ele, como é que você fez esse café em casa? Não, eu fiz assim, fiz assado, mas eu observei você fazendo, eu agora sei como fazer. Eu digo, então anota, porque se você tiver um esquecimento, você já sabe como é que você vai se salvar. E aí a gente criou, dentro da nossa escola, como fazer café em casa. Aprenda a fazer café em casa. Que é você dispor dos recursos que você já o tem, né? Que é aquele, o melita, seja, ou mesmo a italiana, seja lá qual for, né? Porém, se você levar o café de qualidade que você gostou na cafeteria, você vai repetir essa bebida em casa. Entendi. Né? Que aí, mantendo o método, claro, que você aprender para aquele tipo de produção. Né? Tipo de produção. E hoje em dia também é comum as pessoas começarem a comprar aqueles formatos que a gente falou anteriormente, mais sofisticados. Então, para você ter na sua casa, para você fazer, para você ter uma experiência. É comum também ter isso. Muito comum. Eu tenho um cliente que ele nunca foi meu aluno. Ele é da cafeteria. Certo. E ele usa um modelo de método, né, que ele
ele me questionou, certa vez ele me pediu, eu fiz uma bebida para ele gostou muito. E aí ele perguntou, qual foi a sua receita? Aí eu fui e expliquei para ele, a minha receita foi essa. Você gostou? Não, eu adorei. Agora, será que é possível fazer ela em casa? É. Se você aprender essa equação aqui, você resolve isso em casa. Agora, você tem moedor? Não, você precisa de um moedor. Né? Para moer. É, porque é que nem você querer fazer uma massa, você tem que ter, a farinha, você tem que saber. Não tem como você fazer no olho, Não, né? não pode. Exato. E aí o que aconteceu? Ele comprou o moedor, no dia seguinte ele chegou e disse, comprei o moedor. Agora eu quero comprar o método que está ali na lojinha. Comprou. Né? E levou o mesmo café que ele bebeu. Eu disse, agora você tem um compromisso comigo. Fazer o seu café e amanhã me dizer o que você achou do seu próprio café. E para nossa alegria, aí a gente desmistifica uma coisa que muitos empreendedores no café têm isso como verdade. Não é. Isso é um mito. Se eu encho o meu cliente da minha cafeteria de informações como fazer um café, ele não deixa de ser meu cliente, ele fideliza. Ele fideliza. Porque o café em casa é um momento quando tu não tens a oportunidade de sair. Claro. Certo? Mas eu sempre busco beber um café na cafeteria. Se eu estou com liberdade e com tempo disponível, não vai ser em casa que eu vou preparar um café. Eu vou para a cafeteria. Porque lá é o ponto de convergência, de encontrar pessoas, de se relacionar, de fechar negócio. Né? Então, assim, esse é um mito de achar assim, não, mas se eu disser para o meu cliente como eu fiz esse café, ele vai deixar de vir aqui. Foi aquilo que eu estava comentando antes, como se o professor tivesse receio de ensinar para o aluno e que o aluno ficasse mais inteligente ou soubesse daquele assunto mais do que ele. Eu acho que é um péssimo professor. Não. Acho Aí que ele está no lugar errado. Exato. Né? Acho que você tem que ter essa mentalidade. Se você quer ensinar alguém alguma coisa, você tem que ensinar de corpo e alma. Né? Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, cara. O conhecimento é para ser compartilhado. Isso. Porque se ele ficar aprisionado em ti, ele não serve nem para você. Total sentido. Peço até perdão pela tosse. Fique tranquilo. Então, assim, a gente tem que compartilhar. Né? A gente tem que compartilhar o pouco de conhecimento que nós temos, porque eu acredito que isso deixará todos mais felizes, né? Eu costumo dizer que trocas voluntárias, o nome é voluntário porque a pessoa quer fazer. Quer fazer. Eu defendo muito a ideia de geração de valor e troca voluntária, que é no sentido de que pô, se eu lhe chamei é porque eu penso que você vai trazer um benefício para mim, conhecimento, vai trazer uma experiência. Se eu vou no seu café e pago para você me fornecer um café legal, isso é experiência, tem um pouco disso aí também. Então eu não fui obrigado aí no seu café. Tipo, ninguém botou uma arma na minha cabeça para tomar aqui. Não, eu quis fazer isso. Então isso é a magia também, né? Olha, semana passada eu lancei um café. E o café, ele é mel puro. Quando eu vou passar lá para experimentar. Você traz o café para o nariz, ele é mel puro, mas mel mesmo. E quando eu fiz o pôster, né, eu, além de colocar a canção do Geraldo Azevedo, Mel, Eu Quero Mel, né, quero nessa, e aí eu faço o convite às pessoas. E interessante que com 48 horas chegou um casal, entrou, e aí disse... Esse café aqui é aquele café do mel. Do Instagram? Eu disse, meu amigo, e eu vou preparar um aqui para nós provarmos. E aí eu preparei o café, levei a xícara para ele, para a sua companheira, e sentei ao lado, pedi permissão para sentar com ele. E vamos provar esse café? E ele disse, meu amigo, eu quero 2 pacotes. Mas só me diga uma coisa. Qual? Você tem certeza que você não adicionou mel aqui? Esse negativo. Tenho toda a certeza do mundo. Agora, uma pergunta. Por exemplo, você tem muita gente que é cliente, consumidor final, mas quem é empreendedor? Também ele procura para poder entender mais, melhorar e aplicar na sua cafeteria. Isso também é um público que você atende, né? Essas pessoas que vão querer aprender mais sobre o café. Sim. Esse foi mais um dos movimentos que eu entrei e que não tinha nenhum planejamento para isso, que é a questão da consultoria. Né? As pessoas querem empreender no café. Eu costumo dizer o seguinte, se você vai trabalhar vendendo sandália, aprenda sobre sandália. Boa. Sobre a matéria-prima que ela foi constituída, para você saber se ela realmente tem valor. Né? Se não é algo que vai se degradar muito rápido. Então, se você quer trabalhar com pão,
aprenda sobre panificação. Se você vai trabalhar com café, venha para dentro aprender sobre café. Né? Porque empreender apenas visualizando o que pode me gerar lucro é uma coisa, mas é de alto risco, no meu entendimento. Mas se você empreende com conhecimento, aí aquela tua meta para você atingir, ela é alcançada. Porque você tem condições pelo conhecimento que você se preparou. Você não pode ficar apenas na mão refém dos trabalhadores que já farão a parte dele. Entendi. Né? Mas vai chegar um dado momento que eles não podem dar aquilo que tu queres, se você não tiver o conhecimento. Então nós entramos nesse campo da consultoria e a gente fala com as pessoas sobre tudo. Tudo que está cercado na cafeteria. Fornecedores, o tipo de café. Né? Nós temos dentro da consultoria, eu falo desde o manejo, Armazenamento, até a chegada do café na mesa. Na bandejinha para o cliente, entendeu? Né? E eu particularmente eu sou fã disso, eu gosto muito de apresentação, seja de prato, de sobremesa, de um café, o que for, eu gosto muito disso. E eu particularmente eu tiro o chapéu quando eu vejo um café um pouco mais sofisticadozinho, tem um docinho, tem um mimo, tem alguma coisa ali para poder aumentar essa experiência. Eu particularmente eu sou fã disso. Uma pergunta como consumidor, tem algum alimento que unido com o café, ele potencializa o gosto do café? Porque assim, rapaz, se você for tomar um café, coma junto com isso aqui que vai ser tiro certo. Tem. E um dos, parece até brincadeira, eu não gosto. Eu não gosto de chocolate. Certo, eu gosto pra caramba. Agora, pra mim com café, meu amigo. Então você se auto-respondeu. Então tá ótimo, né? Então excelente. Mas há elementos químicos que demonstram a combinação que dá com isso aí, essa harmonização que existe. Legal. Que é uma fruta que ela combina demais até com café e com chocolate. Morango. Verdade. Prova uma torta recheada com morango e tome com café para você perceber a explosão de sabores que você vai ter na sua boca. Que eu gosto muito também da questão da água com gás. Eu acho que o expressozinho quando vê que é água... Uma pergunta para a gente finalizar aqui. A água com gás do expresso é antes ou depois do café? Água com gás é um mito. Olha aí. Por quê? Se você está tomando uma água com gás, você está colocando em sua boca uma água cheia de compostos de elementos químicos. Certo. Certo? Ela limpa a sua boca? Sim. Mas os seus receptores, que são as papilas gustativas, ela armazena aqueles sais. E quando o líquido do café passar, ele será alterado em razão deles. Então, assim, é um mito. Eu costumo... Valdir vai beber café. Eu bebo o próprio café e a partir do segundo gole tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí tá certo. Bem respondido. Confesso que eu não sabia. Cara, terminou, mas antes, claro, já. Rapaz, é o seguinte. Todo mundo que vem aqui, eu digo exatamente isso. Rapaz, já terminou muito rápido. Porque é o seguinte, o papo quando é bom, quando você vai puxando as coisas, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu não tenho pergunta pré-pronta, eu não tenho nada que não vou anotando, vai nessa. E eu acho que um programa, quando ele é desse jeito, fica leve, as pessoas assistem, nem se dão que a hora passar. E assim, que bom. Lhe parabenizo pelo profissional. Esse aqui é um presente que a Biostatus lhe dá, então pode ver que ele é direcionado para você. Eu digo isso todo o programa. Eu mando o relatório. Eu mando a agenda mensal e eles olham o tipo de cabelo, de barba de cada pessoa para poder dar um presente direcionado. E aqui também, deixa eu só pegar aqui antes, que é da Biostatus, claro. Aqui tem outro presentinho para você que eu deixei junto para não esquecer, foi um voucher do pessoal lá do Marechal para que você realmente faça uma refeição bacana, vá lá, não sei se você já foi, mas vale muito a pena que conheça. Cara, obrigado. Vitor, gostou? Eu agradeço demais o convite. Eu acho que eu sou também um cara que já trabalhei no rádio. Que bom, bacana. E quando você me falou que não tinha pauta, eu adorei porque é uma pauta aberta. Legal, isso. Né? É uma pauta aberta que nos permite a ter esse diálogo mais próximo, sem aquele requinte do policiamento. Você isso pode, isso não pode. Verdade. Né? Então, eu quero agradecer demais até a ti, é o Realmente Cast. E dizer para o Marechal que eu vou ancorar por lá. Chegue junto. Valeu. Show de bola. Primeiro. Olha aí, já tá feito. Pessoal, esse foi mais um Realmente Cast dessa semana. Então, para você que curtiu, para você que gosta de café, tá um papo sensacional. Semana que vem vai ter mais também, então não deixa de aproveitar. Se inscreve no canal. Então, estamos sempre por aqui. Quinta-feira, 22 horas. Valeu.
Realmente Cast. Oferecimento Bioextratos Cosméticos Naturais.